e a gente volta a falar sobre o conclave. Por enquanto, com fumaça preta, e temos um convidado. Nosso entrevistado é o arcebispo de Diamantina, Dom Darcy José Nicioli. Tudo bem, arcebispo? Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. É uma honra receber o senhor aqui. Boa noite, bem-vindo. Tiago, é um prazer falar com vocês e com todos os telespectadores e radioouvintes. Muito obrigado. Arcebispo, a questão é a seguinte, todo mundo fica fazendo previsão, conjectura, quando que o conclave pode terminar, se termina no primeiro, segundo, terceiro dia. De qualquer forma, praticamente nunca houve uma decisão no primeiro dia. Isso já aconteceu lá atrás, mas não na história recente da igreja, mas também nunca logo na primeira votação. O senhor acha que os cardeais, essa ampla gama de opiniões, posições e também um número muito grande na comparação com outros conclaves, o senhor acha que isso é uma aposta para que esse conclave dure mais tempo do que o normal ou não necessariamente? Olha, primeiro a expectativa do povo em geral. É muito bonito nós ouvirmos até pelas ruas o interesse que tem despertado este conclave. Isso diz da facilidade como o Papa Francisco conseguiu chegar no coração do povo. E todos esperam, então, um Papa muito normal, isso, do jeito de Francisco. Agora, o conclave vai demorar muito? Vai demorar pouco? Há algo muito especial neste conclave. Primeiro, o número de cardeais, que o Papa Francisco aumentou. E depois, a origem dos cardeais. Nós temos cardeais de países de onde nunca tivemos. Por exemplo, o Haiti, não é? E a Mongólia, não é? Então, é possível, sim, que demande um pouquinho mais de tempo para uma melhor conversação entre os cardeais. Mas não creio que vá ultrapassar aquilo que nos últimos conclaves da história moderna nós vimos acontecer. Vai acontecer, sim, a escolha do Papa, acredito eu, entre 2 e 3 dias. E antes de passar para os nossos comentaristas, o senhor, como religioso, com muita história na igreja, o que sente quando está acompanhando, mesmo à distância, um conclave, quando vê a fumaça? Hoje só vimos a fumaça negra, a fumaça preta, mas qual é o sentimento, pessoalmente, o que o senhor sente? Sim, nós estamos numa grande expectativa, porque a figura do Papa na Igreja Católica é muito importante. Ele é Pedro para nós hoje, aquele que é o ponto de unidade, aquele que nos confirma na fé. Então estamos sim nessa expectativa e rezando, porque acreditamos, passa pelas circunstâncias humanas, passa sim pelo interesse dos homens, mas a surpresa vem de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem nomeia o Santo Padre. Aliás, o Papa Ratzinger disse que não era o Espírito Santo que nomeava o Papa, mas os cardeais. Mas o Espírito inspira os cardeais para que eles não desviem do caminho. Então, é isso que nós sentimos. Aqui estamos rezando e o povo de Deus reza conosco, pedindo a Deus que nos envie um bom pastor, aberto às situações próprias do tempo de hoje, não é? Isso é fundamental, com aquela mesma autoridade moral que o Papa Francisco teve e que impressionou o mundo inteiro. Dom Darcy, vou chamar a nossa comentarista Dora Kramer, daqui a pouquinho também o Cristiano Vilela faz uma pergunta para o senhor. Você agora, Dora. Boa noite, Dom Darcy. É exatamente esse ponto sobre a duração do conclave, porque isso tem sido, claro, a ansiedade que ficou todo mundo aqui esperando a fumaça, e aí demorou mais, enfim, foi aquela torcida geral, aquela ansiedade geral aqui no mundo externo. Mas o senhor mesmo diz, embora tenha explicado que esse é um conclave diferente, eu já vi 4, tá? E nunca vi um desta maneira. É muito diferente, né? Agora, mesmo assim o senhor diz, olha, esperemos que ele dure tanto quanto os outros, 2 ou 3 dias. Qual é o significado, qual é a importância da duração do conclave? Olha, se diz que se porventura demora demais é porque não há consenso.
não é? Como poderíamos dizer também, se fosse muito rápido, que as coisas já estavam pré-resolvidas? Não, não há significado algum. É simplesmente o desenvolvimento de todo um processo. E este processo é fundamental. É importante que os cardeais se conheçam, que os cardeais discutam entre si as necessidades próprias do mundo e da igreja, e que encontrem um homem com um perfil para enfrentar tudo isto. Eu acho isso muito normal, ali naquele colégio de 133 homens, vindos de todas as regiões do mundo, com as mais diferentes culturas. Que riqueza, não é? Pergunta agora de Cristiano Vilela. Vilela. Dom Darcy, boa noite. Dom Darcy, dentro dos próximos dias teremos um novo Papa. Na sua visão, né, do ponto de vista administrativo, dos vários desafios que esse novo Papa vai enfrentar, qual seria um principal desafio, na sua opinião, que pode ser elencado para esse novo comandante da Igreja Católica? Digo que são alguns desafios. Na dimensão planetária, não há como não enfrentar a questão da paz e a emergência ecológica, sem sombra de dúvidas. Mas também a questão da amizade social, que foi uma expressão cunhada pelo Papa Francisco, no sentido que o mundo precisa entender que a independência dos povos passa pela interdependência das nações. Se não houver essa capacidade de entendimento, nós vamos continuar nessa situação de insegurança e de guerra. A independência de um país passa pela interdependência, porque todos nós precisamos de todos. E se nós pensarmos sobre a dimensão eclesial, vamos dizer a missionariedade da igreja. É quase que redundante dizer isso, porque a igreja é essencialmente missionária. Mas não é fazer de um jeito, é fazer de um jeito novo, não é fazer novas coisas, mas fazer de um jeito novo essa missionariedade, com mais diálogo, com mais capacidade de escuta, com mais acolhimento. Foi o pedido do Papa Francisco e por isso ele criou o sínodo da sinodalidade. E certos avanços da igreja não terão retrocesso. E no aspecto pessoal, nós haveremos de considerar toda essa situação do esgarçamento dos valores, muito particularmente do valor da vida. A vida em primeiro lugar, não o lucro, mas a vida. Então, são esses os desafios que o próximo Papa deverá enfrentar, imagino eu. Arcebispo, mais uma questão. Eu vi uma declaração do senhor uma vez que dizia o seguinte, que a necessidade de se defender papas que deixam as janelas da igreja abertas. As janelas da igreja se abriram nos últimos anos, estão abertas há muito tempo, em algum momento elas se fecharam. E esse momento agora, será que a continuidade vai ser de janelas abertas? A igreja está no mundo e responde aos apelos, aos anseios, aos sinais dos tempos. João 23, que foi aquele que convocou o Concílio Vaticano II, é quem disse que era preciso abrir as janelas da igreja para acolher novos ventos. Eu acredito que esse exercício tem sido feito. Às vezes avançamos mais, às vezes somos mais lentos, depende muito das circunstâncias. Papa Francisco foi um Papa reformador, sem sombra de dúvida, tanto sobre as questões internas da igreja, a de intra, como também a extra. Um jeito de ser igreja. Não foi ele que chamou a igreja de hospital de campanha? Olha que imagem bonita esta. Hospital de campanha. Quer dizer, numa situação de guerra, numa situação de crise, a igreja precisa ser aquela instituição, a mãe e a mestra, que acolhe, que traz para o colo, não é? Então, eu digo, sim, nós precisamos continuar este exercício que nasceu no Vaticano II de sintonia entre o mundo e a igreja. Porque a igreja, ela não existe em si mesma, ela não é um valor em si mesma, ela é um instrumento e deve estar a serviço do mundo. Foi para isso que Jesus Cristo criou a igreja. Conversamos com o arcebispo de Diamantina, Dom Darcy José Nicioli. Muito obrigado mais uma vez pela gentileza do senhor. Voltaremos a nos falar e sempre atentos, quem sabe nos próximos dias, muito mais em breve, tenhamos um novo Papa. Um abraço ao senhor, até a próxima. Até a próxima, um abraço a todos.